acho que é que é muito bonito. Eu tô lembrando, eu fico, é muito bonito. E aí, galera da internet, como é que vai essa força? Sou eu, Eslováquia, e hoje a gente tá aqui com a nossa primeira convidada deste microempreendimento web internauta, que é a Mochan! Palmas, web pós pra ela! E a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem pedido, que é animes, os desenhos chineses, nipo-japoneses, a gente tailandeses e vietnamitas. A gente vai falar hoje sobre Fruits Basket, então fica ligadinho. E aí, galera, a gente tá aqui com a Mochan. Mo, muito obrigado pela participação, por estar aqui conosco, por nos agraciar com sua web presença no nosso web espaço virtual. E fala um pouquinho de onde você vem, pra onde você vai, quais suas aspirações na vida, em menos de 30 palavras. Então, vou tentar. Eu sou a Mochan, eu participo de 2 canais aqui no YouTube, que é o Bunka Pop, que fala sobre anime, mangá, cultura japonesa no geral e cosplay. E o Anime Crazes também, que tá começando agora, então a gente fala das mesmas coisas, só que de um outro jeito. Com uma maneira mais louca, uma coisa da loucura. Sim, é uma coisa diferente. E eu participo de um podcast que é o Otaminas, que são só meninas falando sobre anime e mangá, porque tem gente que acredita que meninas não gostam dessas coisas, nem de videogame, nem nada. Então a gente discute um pouco sobre isso, né? Que é um tema super atual e que é muito legal a gente tratar. Sim. E é muito importante. Então sigam, ouçam, vejam e, por favor, participem conosco também. Bom, a gente vai falar sobre Fruits Basket. Eu não sei se vocês perceberam, mas estamos um pouco caracterizados. Um pouquinho. Um pouquinho vestidos de bonecos. Mo, eu sei que você gosta muito de Fruits Basket. Vamos dar um briefing do que é Fruits Basket, né? De como foi a primeira temporada, como foi o mangá. Primeira temporada não, primeiro anime, primeiro mangá e tudo que veio antes do que a gente vai falar hoje, que é o novo anime. Sim. Pra quem não sabe, né, esse anime novo que está saindo agora, que começou em abril desse ano, de 2019, é, na verdade, inspirado numa obra de um mangá de 1998 e, né, foi serializado até 2006. 2006. Isso. É uma história muito fofa, né, é um shoujo, que é para meninas, mas ele não é para meninas, qualquer pessoa pode ler, porque é sobre sentimentos, sobre relações humanas, né? E é muito sensível mesmo, assim, a obra. Mesmo tendo um pouco de fantasia, é uma obra que acho que qualquer pessoa consegue assistir e se identificar pelo menos um pouquinho. A gente vê muito isso na cultura japonesa, que é a necessidade de segmentar os públicos. Um shoujo pra meninas, shonen pra meninos, que é, na minha opinião, muito datado. Né? Mas é cultural japonês, então a gente já aceita. E partindo disso, a gente vai desconstruir a rodo e se vestir como bonecos e se divertir de montão. Bom, um briefing da história é que a protagonista é a Toro, que é a personagem que a Mo está vestindo hoje. A Toro é uma órfã, ela é órfã de pai, já de muito tempo, e ela fica recém-órfã da mãezinha dela. Ela é uma menina super amável, super meiga e super fofs. E ela vai morar com o vô dela. O vô dela fala, filha, eu vou fazer uma reforma aqui, vê se você consegue ficar na casa das suas amiguinhas. E ela fala, não consigo, porque uma das amiguinhas dela já hospeda, tipo, 500 pessoas na casa dela. E a outra mora num pequeno kitnet como o que eu moro. Então eu não poderia hospedar a Toro. Aí ela vai fazer o quê? Ela tem a brilhante ideia de acampar no meio do mato com uma barraca. Pega a sua barraquinha, a sua trouxinha e fala, eu vou dormir por aqui mesmo, não vou incomodar ninguém. Porque é muito fofinho, porque ela tem muito isso da personalidade da japonesa, entre aspas, do clichê, o estereótipo. É fofo, mas assim, é aquele tipo de coisa que... Não faça isso, sabe? Não faça isso. Não faça isso, assim, tipo, recorra a pessoas que amam você. Porque se as amigas dela descobrirem, acho que as amigas dela ficam loucas. Exatamente. Como assim você escondeu isso da gente? Então, confiem nas pessoas que vocês amam, porque elas amam vocês também. Né? Tipo, não sejam E não vá acampar na margem do Tietê. E ela que tá acampando lá um dia, e ela sofre um acidente, né? A gente não vai spoiler muito o que acontece com essa barraca dela, que a barraquinha fica destruída. E ela descobre que ela estava no terreno, que era uma propriedade de uma família chamada Soma. Sim. O sobrenome da família é Soma. Tem algumas pessoas que ela já conhece, que são o Kyo e o... o Kyo ela conhece depois, mas o Yuki é da sala dela da escola. Sim. Por isso que ela fica, meu Deus, você está aqui. Aí ele, tipo... O que você tá fazendo aqui? Ela, tipo, pai, eu moro aqui perto. Aí ele... Ninguém mora aqui perto. Então... Mora ali, é o meu quintal, garota. E ele é, tipo, o príncipe da escola e ela nunca falou com ele, até porque não tinha muita brecha, assim, tipo, eu não conhecia ele direito, só, tipo, de vista, assim.
Eles nem tinham se falado na escola. E aí, a partir desse momento, eles começam a interagir. Ela começa a interagir com essa família, e vendo, né? É muito fofinho que eles falam, não, então vem aqui, você pode ficar aqui em casa. Irashai! Somake! Mas, através da personalidade dela, ela não aceita grandes favores. Ela fala, não, então eu vou cozinhar pra vocês, eu vou ajudar vocês em que eu puder, não sei o quê. E aí ela descobre um grande segredo dessa família. Que sem entrar em muitos spoilers, a gente tem que só contar um pouquinho, né, dessa introdução. Tem a ver com os 12 signos do zodíaco chinês. Sim. Né? Que na verdade seriam 13 se não tivesse acontecido uma coisa no passado. Fato misterioso que você vai ter que assistir para descobrir. Porém, ela começa a interagir com essas pessoas que têm essa relação com signos. Vamos dizer que cada pessoa representa um signo do zodíaco chinês. Vamos repassar um pouquinho quem são esses personagens? Vamos! Então me ajuda! Mentira, eu sei. A gente tem a figura dos 12 signos do zodíaco chinês. O primeiro deles, vamos colocar que é o coelho. Quem é o coelho na história? É o Momiji. O Momiji é um personagem muito fofo, ele é um estrangeiro. Assim, é difícil, né, a gente não falar tanto, porque os personagens, eles são bem marcantes, tanto têm características muito específicas, inclusive que parecem muito com os animais, dos signos do zodíaco. E eles têm, todos eles, né, por conta dessa situação aí, de uma maldição de família, todos eles têm traumas, problemas, assim, sociais. Então, ele também não sai dessa característica desse personagem dele. O segundo signo é o javali. Javali, é a Kagura. É engraçado porque ela é uma dos primeiros personagens que você tenta descobrir qual é. Porque os 3 primeiros que a gente descobre porque a gente não sabia, meu Deus, a gente não sabia que era aquilo. Então eles só são os personagens e depois você começa a ver a semelhança com os animais. E a Kagura, a primeira que a Toru fica tipo, qual será que é ela? Qual será que é ela? E pelo jeito dela, dá pra perceber, assim, se você pensar bem, dá pra perceber. Mas a Toru só descobre depois que ela se transforma. Porque a Toru, ela é muito esperta. Pra perceber, né? A ideia genial da barraca. Pô, assim. Porém, tão nerdinha. O próximo signo é o signo de dragão. Sim. Que tem aí um grande truque genial. Sim, tem um grande truque genial, porque tem uma brincadeira com o kanji de dragão. Porque, né, tipo, sabendo que eles são amaldiçoados, que tem a ver com os animais, como que ia se reproduzir um dragão, né? Nossa, a gente fica realmente curioso pra ver. Então é uma surpresa muito legal e, na minha opinião, o dragão é o mais triste, assim. Nossa, o meu volume 2 do mangá, que é onde aparece a história dele, é o que tá mais encharcado, assim, e torto de chorar, porque, meu Deus, eu chorei demais. Murphy stole Grandpa's car. She crashed it. Então fiquem de olho no garoto dragão. A gente tem aí também o macaco, que não é muito abordado, né? Sim, é verdade. O legal do macaco é que as inseguranças dele são muito atuais até, assim, né? Porque ele se sente julgado, porque ele não é um homem comum, ele não tá dentro do que é a masculinidade. Ele não segue esse padrão de masculinidade, ele já era muito desconstruído pra época dele. Exatamente! Então ele se veste de mulher porque ele se sente mais à vontade. E aos poucos ele vai tentando descobrir a própria masculinidade sem se forçar a ser alguém que ele não é, assim, né? Mesmo forçando tanto a masculinidade quanto a feminilidade. Então é muito fofo, eu adoro ele. E assim, ainda nesse tema de masculinidade ou não, a gente tem a cobra. Sim! Que é o Ayami, esse personagem maravilhoso. Fala que você, eu gosto Ayami. muito. Bom, o Ayami, ele também é um estereótipo de masculinidade não masculina, do que a gente entende hoje. Mas é um estereótipo muito característico da cultura japonesa, que é um garoto que se entende e se assume como homem não tão masculino, mas ele não necessariamente é gay ou não é. Sim. Né? O Ayami, ele faz uma brincadeira com alguns outros personagens, que incomoda alguns outros personagens mais machões, mas tem gente que compra a brincadeira dele, tem gente que entende ele. Ele tem vários traumas, né? Ele tem uma questão com um dos irmãos dele, e aí você vê esse desenvolvimento no personagem, que ele passa a querer reatar isso com o irmão dele, só que da maneira dele. O que é muito bonito em Fruits Basket, que você aprende, né? Que há várias maneiras de lidar com um problema. E que às vezes não é um problema. Sim. Lidar com situações. O Ayami, ele é um estilista. Ele tem uma boutique de cosplay. Até tem umas organizações que falam que é de cosplay, mas é de costumes. E ele é a cobra no mangá. E é legal isso que ele fala justamente, assim, dessa feminilidade. E eu acho que a cobra tem muito disso, né? Sim. Tem essas características. Nossa, ela representa muito bem os animais nos personagens. É muito legal de procurar e tentar achar essas características. É muito bonito. Aí a gente tem a figura do galo, que é
um big boss, assim. O galo em si ele já é um animal nervoso e pomposo, e eles retratam isso na série de uma maneira muito interessante. Eu acho que o galo, assim, é que quem assistiu o primeiro anime não conheceu ele ainda. Ele aparece bem mais lá pra frente no mangá. Ele é um personagem que, como, né, só apareceu no mangá, nem todo mundo se aproximou muito dele. Mas ele realmente é imponente, e ele é forte, e ele é um personagem que, quando ele surge, ele muda tudo na história. Então é legal ficar ansioso, né, pela... Exatamente. E é isso que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é das diferenças, né, do que a gente pode esperar dessa nova adaptação de Fruits Basket. Daí a gente tem o Rato, que é um personagem dos mais legais, na minha opinião. O Yuki é muito legal. Eu gosto do crescimento dele. Da primeira vez que eu assisti o anime, eu não gostei dele. Depois eu fui ler o mangá, aí eu comecei a gostar mais. E agora, cada vez que eu leio, ou cada vez que eu vejo de novo, eu gosto cada vez mais dele. Porque ele tem um crescimento muito grande no decorrer da história. Então, ele é um dos personagens que eu vejo que mais se desenvolve. Eu acho que, assim, vocês começam a assistir, não espera muito, assim, de nada, de ninguém. Só vai seguindo os personagens também, porque eles vão ditando o ritmo. E é o que acontece com o Yuki. Disso a gente tem o Carneiro, que fica meio de lado, não fica? O Carneiro e o Tigre. E o Tigre. Que eles ficam bem juntos, né? E eu achei engraçado isso porque eles colocam personagens que, teoricamente, de animais que não se dariam bem juntos, né? O Carneiro, ele fica junto com o personagem que é o Tigre. Eles têm uma relação muito próxima, porque eles têm a mesma faixa etária, assim. E é muito bonitinha a relação deles, porque é meio que invertido, assim. O Tigre e o Carneiro têm papéis invertidos, assim, em questão de agressividade e de proteção. É muito bonita a relação deles também. Aí a gente tem o Cachorro, que também é bem importante na história. Nossa, muito. Eu acho que é um dos maiores plot twists, assim, tipo, dos animes, né, pra mim, principalmente shoujo, né? Ele é um personagem que você acha que, não, ele não vai fazer nada, mas ele vai mudando conforme você vai assistindo e surpreende muito. O Shigure é um dos personagens mais interessantes. É que é difícil dizer qual é o mais interessante, porque todos são interessantes. E é engraçado que é o Shigure que tem essa relação de apoiar super o Ayami, não é? Sim. Aí você vê pelo próprio signo dele, que é um cachorro, teoricamente, que vem dos lobos, que caçava as cobras. E ele super apoia a cobra. Sim. Então é essa a mesma história do tigre e do carneiro. Sim, é verdade. É muito, muito bonitinho isso da parte dele. Bom, e agora a gente tem duas figuras que andam muito juntas, que são o touro e o cavalo. Sim. O touro, na verdade, eu acho fofo, porque tudo que ele tem de pelo no corpo é tipo vaquinha malhada. É muito bonitinho. E ele é bem bad boy, assim, ele tem piercings, e aí anda com pulseiras, assim. Que é o cavalo também, ela é mais gótica. Assim. Então, Casual. Eles são um casal fofo, assim. Eles são dois personagens que estão sempre juntos e eles são muito fofos. Apesar de serem mais quietos. Eles são personagens que estão mais quietos, mas o drama deles também aparece. Então, mesmo que o personagem não seja muito espalhafatoso, né? Sempre aparece alguma coisa e você sempre consegue ter uma profundidade, né? A autora trabalhou muito bem a profundidade, porque tem muitos personagens, mas ela conseguiu lidar muito bem com todos eles. É muito legal porque, apesar de ter um casal principal na série, você tem o desenvolvimento de todos os outros, vários, que são vários casais durante a série, e mesmo não sendo casais de personagens com as suas metas, eles vão traçando e vão reformulando e vão se repensando e vão se reprogramando. É muito bonitinho, é uma série muito bem tratada. E é por causa da Toru, né, que eles acabam mostrando tudo isso. Porque ela é uma pessoa de fora, né? Até então, não tinha ninguém de fora que sabia dessa maldição da família. Então ela vai modificando um pouco, com o jeito meigo dela, a vida de todo mundo. Então é fofo, eu acho que é um ensinamento de bondade, assim, né? E de generosidade que ela passa pras pessoas. E aí a gente tem uma figura polêmica, que é o 13º signo do zodíaco chinês. Ninguém sabia disso. Você não sabia disso? Você não viu Fruits Basket? O 13º signo seria o gato. Porque, segundo uma lenda muito antiga, né, o deus chamou dos animais para uma festa e eram 13 inicialmente. Mas o rato, né, muito sapeca, falou pro gato como, né, uma brincadeira. Falou, não vai ser mais hoje, vamos mudar a data. Então você pode ficar descansando. E o gato fica dormindo, enquanto todos os outros animais vão pra festa. E ele fica de fora dos signos do zodíaco porque ele foi enganado. Então, nos representantes dos signos, existe o gato, mas ele é meio excluído, né, por conta dessa história, né, da lenda. Então,
E é muito bonitinho porque há outras histórias de exclusão em Fruits Basket. A própria Toro, ela é excluída em vários momentos e tem essas reviravoltas que fazem talvez os excluídos se aproximarem, talvez eles conseguirem criar a própria voz, o que é muito bonitinho. É uma mensagem muito fofinha. Bom, dito isso, a gente deu uma pincelada sobre os personagens. O que a gente pode esperar dessa nova adaptação do anime? É legal falar nova adaptação porque não é um remake. Ele é só uma nova abordagem no anime. Porque na época o anime acabou passando o mangá, não foi? Então, na verdade, o primeiro anime foi feito, né, baseado na obra, mas mudaram algumas coisas. Desde o começo da produção do anime, a autora não tava gostando. Ela não gostou de nada, não gostou da animação, não gostou dos dubladores, não gostou de nada. I hate them! E ela até, tipo, saiu mesmo da produção falando assim, nossa, se for pra fazer Fruits Basket, eu não vou fazer de novo. Se for pra ser desse jeito, eu não quero fazer mais. Então, ela odiou. Ela falou que a única coisa que prestou da primeira adaptação foi a música de abertura. Então, pra ter um anime novo, significa que realmente, assim, ela sentou e falou, não, tem que ser do meu jeito. Ela deu o super aval dela. Sim. E dizendo isso, né, como ela tá dentro, ela tá dirigindo, né, a animação, sabendo dessa história, a gente pode realmente esperar uma animação de excelente qualidade. Tá no comecinho agora, mas os episódios estão muito bem animados. Os personagens, assim, o traço ele tá um pouco mais adaptado pro que é mais visto hoje em dia, porque o traço dela era muito característico. A gente tem essa temporalização das obras, por exemplo, na Takeuchi também, com o Sailor Moon Crystal. Sim. Só que Sailor Moon Crystal foi meio que na contramão disso, porque eles tentaram mimetizar o traço do mangá. Sim. E não funcionou, tanto é que agora parece que vai ter esse reboot Sim. do próprio Crystal, com o traço da animação dos anos 90. Mas ela admite, ela fala que quando ela tava desenhando o mangá, não a Takeuchi, a criadora do Fruits Basket, ela tinha um traço fraquinho e ela gostou um pouquinho mais do que aconteceu no anime. Mas isso é uma japonesa falando que ela não curtiu nada at all, entendeu? Então. E hoje ela admite que o traço está mais modernizado de acordo com o que os jovens querem. É que também o traço dela mudou demais desde o primeiro mangá pro último. Se você pegar, é outra coisa, é outra arte. A arte dela ficou muito mais bonita e limpa nos últimos volumes de Fruits Basket. Então eu acho que ela tentou adaptar um pouco da arte, né, desenvolvida dela, pra um traço que a galera tá curtindo mais, que é esse moe, né, é mais fofo. Então tá mais fofinho, mas assistindo o anime você consegue ver ali a autora. Eu enxerguei Fruits Basket em todos os momentos, assim. Não tem um momento que, tipo, mano, isso não é Fruits Basket. É tipo, tudo Fruits Basket, tá muito legal. Então, uma coisa que é muito interessante a gente entender, não é que ela não gostava porque ela era chata. Na verdade, você entender a figura da mulher na sociedade japonesa, que é uma sociedade extremamente machista, misógina, homofóbica, ela ter conseguido colocar esse trabalho dela da maneira que ela colocou, fazer o sucesso que ela fez com o mangá dela, é muito claro que ela vai ter um instinto super maternal sobre o trabalho dela. Então ela vai proteger e ela vai ter o clima de qualidade dela lá em cima, porque ela chegou onde ela chegou, sendo mulher, numa sociedade como a sociedade japonesa. Sim. E falando sobre a sociedade japonesa, porque na obra dela, por mais que seja um slice of life, né, que é um pedacinho de vida, Sim. um romance também, ela conseguiu abordar vários temas atuais daquela sociedade e até a nossa, de hoje, quase 20 anos depois. Então é muito natural que ela tenha esse apego ao trabalho dela e fala, se não for pra fazer como eu fiz, ninguém vai fazer. Exato. Então eu vou sair daqui. Tchau, eu saio daqui. E é legal ver que chega num ponto da carreira da pessoa que ela pode fazer isso. Exato. Tipo, eu não quero. Se você for fazer que nem uma merda, eu não quero. Né? Então mostra, né? Tem força, as mulheres estão ganhando força no mercado. Tanto que o mercado de mangás no Japão, que é o maior mercado de produção de mulheres pra mulheres, assim. Eu acho que tem os seus problemas, as demografias, né? De colocar tipo, coisa só pra menino, coisa só pra menina. Mas acho que tem suas coisas boas, porque olhando pela sociedade japonesa em si, aqui, por exemplo, a gente tem uma visão muito masculina de tudo, porque só homem tava no comando. E lá não, tem um nicho de produção de mulheres que elas têm a visão delas. Então tem tanto a visão do homem do que é o ideal de feminino, por exemplo, quanto a visão da mulher do que é o ideal de masculino pra elas também. Então eu acho que é interessante pegar essas coisas boas, né, e tentar a gente se inspirar aqui. Porque realmente o Takarazuka, por exemplo, que inspirou tantas autoras, né, inclusive a Naoko de Sailor Moon, é um teatro feito só por mulheres. Mas ele só existe porque só tinha teatro feito por homens antes. Que era o Kabuki. O Kabuki, o No também. Sim. Então, os teatros clássicos japoneses eram todos assim. Por que não o nosso? E aí a visão do romance, a visão da masculinidade através dos olhos das mulheres
também é valorizado. Então é muito legal ver, tipo, mulheres nesse patamar que elas podem tomar decisões no mercado e podem até ser chamadas de chatas, mas ninguém vai falar pra ela que você não é ninguém, porque ela é alguém. Ela é alguém, ela criou essa biscoita toda. Exatamente, o público escolheu, então isso é muito gratificante. Então eu acho que é isso. Vamos deixar aqui um incentivo pra vocês continuarem assistindo Fruits Basket. Acompanhem, vão atrás, vão a fundo, porque é um mangá que ensina muita coisa e é muito fofinho e tem personagens incríveis. Mo, muito obrigado Imagina, pela eu que presença. agradeço. É muito legal ter você aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Quer deixar um último recado pra galera de Itaquera? Sejam bondosos com as pessoas, sejam gentis, e se você tem dificuldades, né, de coisas, eu acho que Fruits Basket pode te ajudar. É isso. Fiquem com a gente. Até a próxima. Dê um curtida no canal, dê um subscribe e até mais.